meninos e meninas do projeto Travessia Recife 2021, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Nádia, estou aqui com vocês para dar aquele abraço e a gente dar início ao nosso componente curricular de hoje, que é matemática. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Ai, meu Deus, que coisa linda! Natal nordestino. Gente, eu sou suspeita para falar, tá? Não quero que ninguém mude o seu conceito de Natal, que deixe de gostar de Papai Noel, que deixe de gostar na neve. Mas vale lembrar, Nordeste tem neve, minha gente, pelo amor de Deus, né? Não convém. Então vamos valorizar o que é nosso, vamos enaltecer o cacto, né, as plantas natais, vamos colocar uma toalha de mesa, natalina sim, mas por que não de Chitão, patrimônio cultural da humanidade de Pernambuco, né? Então vamos valorizar mais. Olha que coisa linda o cacto, ele representa a força que o nordestino tem, nas condições mais difíceis, mas está lá feliz, lutando, confiante e com fé. Enfeite sua casa, decore sua casa, faça um Natal nordestino lindo de se ver. Nossa gente precisa disso. Confio em vocês. E vamos que vamos. Então, qual o objetivo dessa aula de hoje? Desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Essa aula de hoje, na verdade, ela é o PLM, ou seja, professora, o que é PLM? Todo mundo aqui já sabe. Né? Percurso livre de matemática. Ou seja, a gente vai fazer um percurso, uma caminhada hoje, de forma livre na matemática. Né? Uma matemática mais leve, mais gostosa, né? Trazendo para a gente o que a gente tem de melhor para a gente interagir com o mundo dos números. E aí a gente vai fazer o quê? O que que essa aula quer para a gente? Ela quer estimular ideias, ela quer criar estratégias, ela quer desenvolver a criatividade e ela quer reciclar objetos. Gente, a matemática é viva, ela se manifesta o tempo todo, desde a hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, não tem como fugir disso. Tá certo? Então vamos aqui para ver o que é que a gente vai fazer nesse percurso livre. Primeiro que tudo, vamos fazer uma leitura de imagem e imaginar o que são blocos lógicos, não é? Blocos lógicos, a gente vê tanta figura vendendo nas lojas, né? Nas livrarias, né? Nas lojas de brinquedo mesmo. Não deixa de ser brinquedo. Por quê? Porque é um tipo de brinquedo, mas que é um jogo, que interpreta, que incentiva a criança a desenvolver aquele raciocínio lógico propriamente dito, antes mesmo de chegar na escola. E qual o sentido do bloco lógico para a criança? Às vezes a gente vai para o aniversário de criança e a gente fica perdidinho. Ai, meu Deus, eu não sei o que dar às crianças de presente. O que é que eu vou dar? Agora no final do ano, no Natal. Pensa direitinho, às vezes a gente dá um brinquedo que não tem sentido, muitas vezes não tem nem um objetivo, não é? Então, o bloco lógico, ele é um brinquedo, ele é uma ferramenta de estudo, né? E de alta tecnologia, né? Por quê? Porque ele incentiva você a buscar outros caminhos através dessas peças. E aí, professora, qual o sentido dessas peças? Vamos pensar direito. Antes mesmo de você chegar à escola, você já sabia as cores, você já sabia as formas dos objetos, você não sabia dar nome a eles, mas você já sabia as formas dos objetos, você já sabia o tamanho, você já sabia, tinha noção de estrutura, não é? Aí quando você chega um pequenininho lá na sala de aula da professora, ela diz para você, ela começa a aguçar o sentido de percepção, de audição, não é? De tato, não é? Você tocar nas coisas, de você diferenciar. E aí, hoje, mais do que nunca, até os desenhos para a criança, eles são envolvidos na parte de blocos lógicos. Por quê? Porque ficou comprovado que nada mais é do que uma ferramenta de abrir a mente, de expandir o raciocínio lógico. Então, qual é o sentido do bloco lógico? É agrupar, não é? Formar grupos, separar por cor, por qualidade, por tamanho. Ele tem vários objetivos e que isso estimula a criatividade da criança e também a percepção lógica. Vamos lá. Olha aí, vamos fazer essa leitura de imagem. Eu olho para essas imagens, sabe o que é que eu estava pensando recentemente agora? Eu fui numa casa de uma amiga e lá estava um quadro.
E esse quadro, a criança, na época, o filho dela tinha feito as pecinhas e colado. E ela, o que foi que ela fez? Ela pegou aquele brinquedo, aquele desenho que ela recebeu do filho dela quando criança, e colocou uma moldura. Gente, não é que ficou lindo na sala da casa dela? Além dela ter o orgulho daquele desenho, daquele quadro, ter sido o filho dela quando criança fez, é um orgulho para ela, é um orgulho para o filho dela, e é um estímulo para tantas outras pessoas valorizarem mais o simples, né? Aquilo que a gente pode ter de uma forma tão natural, né? Então, o que você pode formar com essas peças? Eu olho para essas peças, você que está aí sentado agora nesse momento, matematicamente, às vezes a gente até esquece o nome de algumas. Eu acredito que vocês vão saber de todas. Quem é aluno do Travessia sabe, né? Todas as peças aí, ela tem nome dentro da linguagem matemática, geometricamente matemática, que é o quadrado, que é o triângulo retângulo, sabe até diferenciar, né? Triângulo retângulo e triângulo equilátero, né? Sabe diferenciar o paralelogramo, né? Então, vocês sabem até fazer isso. Mas, quando vocês entram na escola, vocês já vêm sabendo, sem necessariamente saber o nome específico. Mas, quando chega na escola, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque a professora, ela acompanha o raciocínio prévio que a criança já traz com ele. E, através dessas imagens, ela só faz reformular, orientar e incentivar cada vez mais. É perfeito. Então, vamos lá. Vocês observaram aquelas peças? Eu falei para vocês que a minha amiga tinha um quadro na sala com as peças do filho dela. Quando a gente olhou para aquela imagem, a gente pensou, o que é que a gente pode fazer com aquelas imagens? O que é que eu vou fazer? Imagina se sua professora chega hoje, coloca aquelas peças, dá todo o material a vocês, para vocês montarem aquelas peças, mas a partir daquelas peças você criar algum objeto que você sinta desejo de criar por sua vontade. E aí, a gente tem aí o quebra-cabeça Tangram, que essa aula já foi apresentada, por isso que eu não vou me aprofundar. Veja, muito quarto de criança hoje, você for nas lojas, é assim, ó, de peças de Tangrams, de objetos, de imagem de Tangram. Esse da pipa eu escolhi porque eu já vi realmente no quarto de criança. E veja como tem gente ganhando dinheiro nessa época de pandemia, se reformulando. Então você mesmo pode criar outras peças dentro da proposta, da estratégia do Tangram também de criar esse coelhinho. Você pode criar outras peças. O nosso artista pernambucano, Romero Brito, ele faz cada trabalho belíssimo, criatividade da cabeça dele. E ele começou com essas ideias do Tangram. Ele é um artista contemporâneo, né? Mas ele faz muito uso da sua criatividade, da sua sabedoria que está intrínseca dentro dele. Então, cada um pode também, gente, vocês podem ganhar dinheiro criando esses modelos, esses desenhos, e depois venderem numa feira, tá certo? Então, é muito interessante isso. Vamos lá. A sua criatividade, ela faz a diferença. A gente precisa compreender isso, que a criatividade faz uma diferença muito grande. Então, a partir daquelas peças, dos blocos lógicos, eu posso criar outras peças, posso criar outros objetos. E aí tem esse objetozinho que foi criado por mim, tá certo? Minha cabeça assim, mais ou menos, né? E olha aí, tá vendo? E olha que eu não sou nem mais criança, mas uma criança, ela tem uma criatividade muito maior do que a nossa, né? Porque ela interage com o mundo dela e fica mais fácil ela criar coisas belíssimas. Vamos ver esse outro aí. Olha esse barquinho. Gente, eu achei interessantíssimo, né? Esse barquinho aí, ó, simples, você pode criar com resto de madeira, resto de papelão, caixa de papelão em casa, tinta. E, além de criar, você ainda vai interagir com os amigos, brincar, vai ser um jogo de brincadeira, você pode editar as estratégias, regras para o jogo. Vai ser uma coisa bem boa, bem legal, porque você vai criar um espaço, um grupo de brincadeira, de interagir e criar novas possibilidades. Veja esse outro aí tão lindo, né? Achei tão interessante. 2 quadrados, um retângulo. Veja, é aquela história com uma folha qualquer, um desenho, um castelo. Eu esqueci agora um pouco a letra, gostando dessa música, esqueci. Então, foi Vinícius, Toquinho, né? Então, com aquela música, ele prova para a gente que a gente tem essa capacidade, né? É só colocar o material na mão da gente e a gente faz coisas maravilhosas. Então, vamos lá.
Aí você pergunta, vem a questão e você para e se pergunta, será que dá para estudar matemática com essas peças? Olha, na aula anterior que eu fiz a revisão, vocês já perceberam que dá sim, certo. Por quê? Calcular a área de um triângulo, de um retângulo, é possível sim. Você pode ter um papelão em casa, recortar o retângulo, né? Você mede, tira as medidas para formar o segmento de reta, formar o triângulo e depois calcular a área. Gente, olha, é incrível. É aquela música de Toquinho mesmo, né? Você cria, você imagina, você viaja e você constrói. Então, reconhecer ângulos, né? Vocês viram lá no cubo, no triângulo, o triângulo retângulo, né? O triângulo de Pitágoras, né? Que você identifica o ângulo de 90 graus. É possível, sim. Segmentos de reta, como eu já falei, e o conceito de figuras planas que a gente viu agorinha, né? O conceito de figuras planas. Então, é sim possível. Não precisa ter aquela peça exatamente. Você pode criar a sua peça e fazer dela um objeto de estudo. Quantos de vocês vão fazer o Enem? Os jovens vão fazer o Enem. E às vezes tem um grau de dificuldade, né? Então, pega um papelão, recorta, vai ser prova de matemática agora, nesse domingo do Enem. Então, quem ainda tem essa dúvida, né? Para criar o teorema de Pitágoras, não ter dúvida com uma fórmula, faz o teu triângulo retângulo em casa e faz a demonstração do teorema de Pitágoras. Então, é possível, sim, estudar matemática com essas peças. E agora é com você. Eu vou pedir para vocês, encarecidamente, está chegando o final de ano, monte o seu próprio bloco lógico, fazendo uso dos conceitos matemáticos. Papel ofício, papelão, lápis de cor, amarelo, azul, vermelho, cola branca e tesoura. Gente, coisas tão práticas do dia a dia. Procura aí dentro de casa, faz uma faxina, mamãe, papai, família, se junta e vão criar blocos lógicos para vocês interagirem entre vocês e formarem jogos, tá certo? E aí vamos para o diagrama de Venn. Professora, o que é o diagrama de Venn? Ele tem uma relação de pertencimento, ou seja, de facilitar as operações básicas entre conjunto. O que é conjunto? Ou seja, você gosta, eu adoro colecionar chaveiros, adoro colecionar chapéus, eu adoro colecionar canecas, né? Então, cada caneca que você junta, a gente vai chamar ela de um grupo de canecas, se ela for vermelha, se ela for branca, por cor, por tamanho, por espessura. Então, o diagrama de Venn ele foi criado justamente com essa ideia de agrupamento, né? De criar conjuntos, conjunto vazio, conjunto unitário, e aí vocês vão ver. É um assunto já dado, né? Eu estou só revisando, e aí vocês representando aí o conjunto para ilustrar os agrupamentos dos objetos de forma lógica, claro. Uma maneira de organizar as coisas diferente ou semelhante. É muito utilizada hoje, tem até personal de design, de arrumação de casa, tem até isso, de arrumar as roupas no guarda-roupa por cor, por cores degradê, degradê, né? Então, eles organizam tudo, sapatos, tudo, principalmente armário de artista. Artista não tem tempo, né? Então, isso, o diagrama de Venn, é possível, foi quem deu toda essa base para essas profissões de hoje. Então, aí você tem o conjunto A, que ele é representado pelo diagrama de Venn, que é essa linha, né, que fecha o círculo. Tanto pode ser de forma totalmente de uma circunferência ou oval. Isso não interfere. Então, aí nós temos o conjunto A formando por triângulos verdes e no diagrama B nós temos as estrelinhas azuis. E aí nós temos dois tipos de conjunto. E aí eu vou passar para vocês quando é que a gente faz a união desses conjuntos. Ou seja, o que é a união do conjunto A com o conjunto B? É simplesmente pegar os elementos que estão dentro do conjunto A e os elementos que estão dentro do conjunto B, juntar tudo assim, junto e misturado, formando um único conjunto, que passa a se chamar a união de B. Conjunto A, letra U assim, união de B. Então, essa é a união, quando você pega todos os elementos do conjunto A e une com os elementos do conjunto B. Agora vamos ver o que vem a ser a intersecção. Representação das partes comuns entre os conjuntos. O que são partes comuns? É só pensar, o que é que eu tenho em comum com o meu amigo? O que é que aquele objeto tem em comum com o outro, né? Então, o conjunto A, ele tem
5 figuras, não é isso? Tem um quadrado, tem um pentágono, tem uma estrela, tem um círculo e tem um triângulo retângulo. Vamos observar os elementos do conjunto B. Tem uma estrela, tem uma seta vazada, né? Tem um círculo, tem também um pentágono, né? E tem um hexágono. Então, vamos ver os elementos que estão em A, mas que também estão em B. Então, olhando assim, fazendo uma leitura de imagem, é possível perceber que em B tem a estrela, tem o círculo e tem o pentágono. Então, quantos elementos se repetem que estão dentro do conjunto A, mas também estão no conjunto B? Então, já identifiquei 3 elementos, a estrela, o círculo e o pentágono. Então, vamos ver o que é que acontece. Quando a gente junta esses 2 conjuntos, vai haver uma interseção. Por quê? Porque tem elementos do conjunto A que estão repetidos no conjunto B. Isso se chama intersecção de conjunto, ou seja, o U, que tem a representação de unidade, ele vai virar de cabeça para baixo e aí a gente vai chamar conjunto A interseção de B, que nada mais é os elementos comuns que se repetem, que estão em A, mas também estão em B, ok? E agora a gente vai para uma atitude solidária, porque estamos chegando às vésperas do Natal e o compartilha.com, eu espero que isso pegue, que isso bombe, né? Porque eu vou lançar um desafio para o compartilha.com. Desafio você a criar um bloco lógico para presentear no Natal a quem precisa. Veja que tem muita gente precisando, muita criança de rua depois dessa pandemia. Então, vamos fazer um Natal feliz com o nosso cacto, vamos enfeitar com decorações nordestinas, mas vamos também fazer a nossa parte. Pega um bloco lógico, faz um presente com tua mãozinha, coloca amor, porque quando a gente constrói um presente feito por nós mesmos, além da gente fazer, a gente está colocando energias positivas, muito amor naquela peça. Grava um vídeo, não esquece de gravar o vídeo e manda para a gente, compartilha.com. Beijo no coração, amo vocês, Travessia Recife.